Olá, meu nome é Glaucia, eu sou fisioterapeuta. Eu trabalho na Clínica Neuroenvolver aqui no Rio de Janeiro. E eu tô aqui pro nosso segundo encontro, a convite da Fisio Vital, para conversar um pouquinho com vocês sobre a postura de pé. No nosso primeiro encontro, a gente conversou sobre a importância de começar a colocar a criança de pé a partir do 9º mês de vida. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais na prática de como isso funciona, né? Então, como que a gente pode colocar essa criança em pé, tanto na terapia quanto em casa. Então, vamos lá. Como colocar a criança de pé em casa e na terapia? Na verdade, a ordem tá ao contrário, tá, gente? Tá na terapia, depois em casa, mas vamos lá. Então, antes de você começar a colocar essa criança de pé, você precisa se fazer uma série de perguntas. Então, primeiro, qual o nível funcional dessa criança? Se ela tem paralisia cerebral, você vai pensar no GMFCS, né? Então, essa criança consegue ficar sentada sozinha? Ela já consegue ficar de pé? Ela fica de pé como? Eu preciso segurar? Aonde que eu preciso segurar? Então, você precisa saber o nível funcional dessa criança, tá bom? Outra pergunta que a gente precisa se fazer: ela precisa de algum suporte nos pés? Então, quando a gente começa a colocar as crianças de pé, a gente começa a perceber as alterações dos membros inferiores e dos pés, né? Então, se a criança faz pronação, se quando a gente coloca ela em pé, ela vai para a ponta do pé. Isso tudo a gente começa a observar a partir do momento que a gente começa a colocar essa criança de pé. Então, essa criança vai precisar de uma palmilha, vai precisar de um tênis, vai precisar de um memo, vai precisar de um SMO, de uma órtese, enfim, qual o tipo de suporte que ela vai precisar e se ela vai precisar, né? A outra pergunta que a gente tem que se fazer é se essa criança consegue manter a extensão dos membros inferiores. Então, quando eu coloco a minha criança de pé, ela consegue manter as duas pernas estendidas, as duas pernas esticadas, ou ela precisa de um suporte extra? Eu vou precisar colocar um extensor de membro inferior, por exemplo. Essa criança, ela tem controle de tronco? Ela precisa de suporte de tronco? Qual o suporte de tronco que ela precisa? Ela pode precisar de uma faixa, ela pode precisar de um teratog. O que ela precisa no tronco, tá? Qual o suporte? Precisa de apoio? Qual a altura do apoio, tá? Essa criança, ela tem controle de cabeça? Ela precisa de um suporte extra? Eu preciso segurar, dar apoio na cabeça? Ela precisa usar um head pod? Qual o suporte que essa criança precisa na cabeça, se ela precisa de algum? Ela precisa de um apoio anterior? Qual a altura do apoio anterior? Então, quanto mais alto o apoio, tá? Maior o suporte você está dando para a criança. Então, se você dá um suporte alto, um apoio alto, a criança vai controlar apenas a cabeça. Conforme você vai descendo o apoio, você vai aumentando a dificuldade para a criança. Então, se eu desço, por exemplo, para a altura do quadril, essa criança ela vai ter que controlar a cabeça e o tronco. Então, a altura do apoio é importante. Ela precisa de apoio anterior e apoio posterior? Se ela tem pouco controle de tronco, ela pode precisar dos dois apoios, tanto na frente quanto atrás, para conseguir se manter de pé. Eu estou conseguindo manter um bom alinhamento, então quando eu coloco a minha criança de pé, eu ofereço os apoios disponíveis. No final, ela está conseguindo ficar alinhada ou eu não estou conseguindo manter esse alinhamento? Está muito difícil. Ou eu não consigo manter o alinhamento pelo tempo necessário, né? Pelo tempo que ela precisa ficar de pé. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a colocação do extensor de membro inferior. Então, aqui no caso, eu estou usando o modelo, é um menino que tem uma síndrome genética e ele é super hipotônico, então ele precisa do extensor de membro inferior, porque senão ele não consegue manter a extensão dos membros inferiores, né? E aí, esse extensor é um extensor simples, então ele tem uma madeira na parte posterior, a parte superior é mais larga do que a inferior, então a parte superior, que é mais larga, ela fica na coxa, que é mais grossa, teoricamente, e a parte inferior, ela fica no tornozelo, por cima da órtese, tá, gente? E, nesse caso, como que a gente faz a medida, né, do tamanho que a gente vai usar do extensor? Então, a gente mede 2 dedos abaixo da virilha e 2 dedos acima do maléolo medial. Então, esse é o comprimento total do extensor. Então, aqui no primeiro vídeo, eu vou colocar o extensor. Já. Então,
a parte de madeira posteriormente. Tem que esticar bem a perna. E aí você fecha o extensor apertando bastante, tá, gente? Muitas vezes os pais têm medo de apertar o extensor, acha que vai machucar. No entanto, é o contrário. Se o extensor ele tiver frouxo, ele tiver largo, a criança ela vai conseguir dobrar o joelho dentro do extensor e isso sim vai machucar. Então, o ideal é que o extensor esteja bem apertado para garantir que essa criança não vai conseguir dobrar, fazer a flexão de joelho dentro do extensor, tá? Então, ó, repetindo, parte de madeira posteriormente, parte mais larga acima. Então, ó, veja que eu puxei bem a primeira parte e aí a gente sempre fecha do meio para fora, para o velcro não ficar prendendo quando você colocar as duas pernas, um velcro prendendo no velcro da perna do extensor da outra perna, tá? E aí, Gláucia, tá? Eu gosto de colocar uma faixinha da Nushin por cima do extensor. Por quê? Para garantir a extensão, principalmente nesses modelos de extensor que são mais simples, tá? Existem modelos mais modernos que têm mais hastes, maior número de hastes, e eles acabam que dão maior sustentação. Nesse caso, o Dani é uma criança que já é um pouco maior, é mais pesada, é muito hipotônico, então eu prefiro colocar a faixa para garantir que ele vai manter a extensão dentro do extensor, né? Vai garantir a extensão do joelho. Então, eu tô passando a faixinha por cima, tá? A primeira só é a âncora e a segunda sim eu traciono, tá? No caso do Dani, ele faz rotação externa do membro inferior. Você pode observar pela outra perna que tá solta, né? A perna direita. Então, eu tô rodando a faixinha para rotação interna, puxando para rotação interna. Tem gente que diz que não faz diferença para que lado você tá puxando a faixa quando você coloca por cima do extensor. No entanto, veja aí o resultado final, né, gente? A perna tá bem mais alinhada. Eu prefiro colocar levando para rotação que eu precisar, enfim, no caso do Dani ele faz rotação externa, então eu puxo para rotação interna para garantir o melhor alinhamento. Na minha prática eu vejo diferença, então é assim que eu faço. Então vou passar novamente. Então, ó, primeira volta só ancoro, tá? Aí, a partir da segunda volta, assim que eu traciono, que eu puxo a faixa, tá? E aí, eu tô puxando pra rotação interna, tá? Pra levar a perna dele pra dentro. Então, eu puxo e depois eu fecho, tá? E aí, a pressão maior que eu dou é bem em cima do joelho mesmo, pra garantir a extensão, tá? E aí, não tem muito problema ficar mais apertado, como na do tronco. E o tronco, né? Então, essa criança precisa de um suporte de tronco, né? A faixinha de tronco é o mais simples. No dia a dia em casa, não é o mais aconselhado, porque acaba enrolando conforme a criança vai se mexendo. Aí, o ideal mesmo é que ela use o Teratog, tá? Mas, na clínica, né? Às vezes a criança não tem, ou você precisa colocar mais rápido, enfim. Você pode usar só a faixinha, ou um bebê, você pode usar a faixa. Como as faixas vêm, né? Então, a faixa Nushin da Fabri-Fuan, que vende na Fisiovital, né? A Fisiovital que é representante, elas vêm enroladas com velcro para fora, tá? Esse velcro para fora é ruim na hora da colocação, tá? É mais difícil de colocar a faixa quando a faixa está enrolada com velcro para fora. Então, como que a gente faz? A gente abre a faixa e enrola ao contrário, tá? Guardando o velcro por dentro da faixa. Até porque a faixa, quando ela vem, a beiradinha final, ela vem branco com branco, tá vendo? No final da faixa. Isso cola. Então, eu perco aquele pedaço útil ali. Então, por exemplo, se eu encomendei lá 3 faixas na Fisiovital, mas no momento eu só vou usar uma, as outras 2 eu vou guardar para o futuro, tá? O ideal é o quê? Você abrir, enrolar ao contrário, descolar o branco com branco para garantir que você não vai perder nenhum pedaço da faixa, tá? Então, o ideal é você abrir e descolar aquilo ali. Nunca pode guardar branco com branco. Se guardar branco com branco,
vai perder, porque vai colar e não vai sair. Então, o branco, por quê, né? O branco, ele que mantém a aderência na pele. Ele impede que escorregue na hora que você vai colocar. Então, esse é o diferencial do Teratog, que é um material semelhante à faixa, e da faixa. Ele cola na pele, né? Então, ele não fica escorregando. Então, ele faz uma aderência. Então, se você perde o branco, você perde o produto, tá? Então, o branco é muito importante. Ele não pode ser guardado branco com branco. Nunca, gente. Nem o Teratog, nem a faixinha, tá? Então, aqui eu vou colocar a faixinha no Dani. E aí, você sempre coloca na linha do mamilo, tá, gente? Ó, na linha. E aí, a primeira faixa só reta, só pra ancorar. E a partir da primeira volta, né? E a partir da segunda volta é que eu já vou descendo. No caso do tronco, a gente não traciona muito, como eu fiz pra colocar por cima do extensor. Por quê? Porque se você traciona muito a faixa, você aperta e dificulta a respiração, tá? Então, você puxa, mas você não tensiona muito, só a atenção de abrir a faixa mesmo, tá? E aí você pode testar puxando com o dedo para ter certeza que não tá machucando, não tá apertando. Então, ó, a altura do mamilo, primeira volta não traciono, não puxo para baixo, é reto. E é a partir da segunda volta que eu começo a descer. Outra coisa importante é, eu prefiro comprar a faixa sempre com comprimento maior. Mesmo tem diferentes larguras, né? Então, essa mais larga eu uso no tronco, a média eu costumo usar em membro inferior e tem uma menorzinha que normalmente a gente usa em membro superior. Todas elas têm comprimentos diferentes. Eu sempre prefiro comprar a que tem maior comprimento, porque aí eu consigo usar com diferentes crianças. Por exemplo, o Dani, essa daí tá o tamanho perfeito. Mas, por exemplo, se eu tivesse uma criança maior, né, e eu quisesse distanciar um pouquinho mais as voltas para poder ter, né, a faixa dá, eu posso fazer isso, tá? Agora, se eu compro uma faixa menor, eu talvez precisasse colocar duas faixas, grudar uma na outra para poder conseguir colocar e cobrir a região que eu preciso. Então, eu sempre prefiro comprar a maior. O suporte de cabeça que essa criança precisa. Então, na primeira foto, o Dani era menorzinho e ele fazia muita extensão, ele jogava muito a cabeça para trás. Então, nesse caso, o apoio é esse aqui, tá? Então, esses dedos estão aqui e o dedão tá na parte posterior da cabeça, tá? Então, esse é o apoio. E o que a gente faz? A gente empurra assim, tá? Então, para fazer o encaixe do queixo, né? O chin tuck, que a gente chama no desenvolvimento motor. Então, esse é o encaixe, tá? Se a criança não joga a cabeça para trás, você não pode tirar esse dedão aqui e trazer para cá, tá? No entanto, a maioria das vezes você precisa desse apoio posterior porque a criança joga a cabeça para trás. Então, repetindo, a mão é essa, esses dois dedos anteriormente e o outro lá atrás da cabeça para evitar que ele faça a extensão para trás, tá? Jogue a cabeça para trás. Então, na segunda foto dá para ver melhor. Aí o Dani já tá um pouquinho maior, só fiz mesmo para vocês verem. Mas é essa a posição da mão, tá? Se ele não joga a cabeça para trás, você pode guardar o dedão, tá? Fica só o apoio anterior. Ah, mas não adiantou, só segurar a mão com a mão não adiantou, ele continua jogando, ou na cadeira de roda isso não funciona, ou eu quero colocar em pé e fazer outra atividade, eu não tenho como ficar segurando a cabeça, então eu posso lançar a mão do Red Pod, tá? O Red Pod, ele tem 3 tamanhos, tá? O roxinho e o amarelo vem no kit menor, é um kit, e o outro que tá acima é o outro kit, o segundo kit. O primeiro kit, eles chamam kit de microcefalia, porque é bem menorzinho o arco, tá? E o último, ele tem um ajuste. Então, o menor é o roxo, o amarelo é o médio, e o de cima, ele regula, mas o menor tamanho é do tamanho do amarelo, e é do amarelo para cima, tá? Então, você consegue ajustar o tanto que você vai abrir ali o arco, e esse arco fica aqui em cima da cabeça da criança. Tá? Esse ladinho laranja, ele fica mais ou menos aqui.
tá? Onde tá meu dedão. E aí, a primeira fivela lá em cima, que tem as bolinhas amarelas, a gente coloca na testa, como tá lá na Juju. A última, que tá lá embaixo, a gente coloca posteriormente, tá? Então, pega na nuca e vem pra frente. E a do meio, que tem esse buraco, né? É a queixeira, que a gente coloca no queixo, tá? Então, como que a gente costuma colocar? A gente encaixa da testa, da nuca, mais ou menos no ajuste que a gente acha que pode ser. Coloca na cabeça da criança e vê se precisa apertar, afrouxar, enfim. E por último, a gente coloca a queixeira, tá? E aí tem essa fita pra cima, que aí, no caso, eu tô prendendo na gaiola, na parte de cima da gaiola. Mas no kit, ele vem os apoios para você prender na cadeira, no andador, no parapódio, tá? Então, ele vem um suporte que aí você consegue prender em outros locais. Então, você pode usar em diferentes locais. Você pode usar na cadeirinha de posicionamento, pode usar no parapódio, pode usar no andador, você pode usar em diferentes lugares, tá? No caso aí, eu tava usando na gaiola. Precisa de apoio anterior e posterior? Qual a altura? Então, quanto maior a dificuldade da criança, né? Então, a criança não tem controle de tronco nenhum, é muito difícil para ela ficar de pé. Então, ela precisa do apoio anterior e do apoio posterior. Então, na primeira foto, as 3 fotos são a mesma criança, tá? Então, na primeira foto, o Dani, ele tá com a faixa de tronco, ele tá com o extensor e mesmo assim tava difícil para ele. Então, eu ofereci o apoio de tronco. Reparem que o apoio de tronco tá bem alto, tá mais ou menos na altura da axila dele, tá? Então, tá bem alto, tronco superior mesmo. E o apoio posterior também. E aí, como eu tô oferecendo um apoio de tronco bem alto, o que ele precisa controlar nesse momento? A cabeça, tá? Então, eu libero a cabeça, então, o único local que ele precisa controlar, que ele precisa ajustar, é o controle de cabeça. Conforme eu vou descendo, então, na segunda foto, eu já consegui soltar a cabeça, não precisei segurar, não precisei dar suporte na cabeça. E eu consegui descer o apoio de tronco. Então, tá mais ou menos um pouco mais baixo. Então, liberei o tronco superior. Então, agora, ele tem que controlar tronco superior e cabeça. Então, conforme você vai descendo o apoio, você vai aumentando o número de segmentos que a criança tem que controlar, tá? Na terceira foto, eu diminuí tanto o apoio anterior quanto o posterior. Na verdade, a terceira foto é até um vídeo. Então, o Dani tá ali com um apoio posterior na altura do quadril e um apoio anterior também na altura do quadril. E aí, ele tem que manter, como o apoio tá bem baixo, eu liberei mais segmentos. Então, agora ele tem que controlar todo o tronco dele, membro superior e cabeça, tá? Então, agora ele tá com maior controle, mas eu mantive o extensor de membro inferior. Então, eu bloqueei o membro inferior para que ele conseguisse ajustar o resto do corpo, tá? Nessa foto, a Juju, né, na primeira foto, a Juju tá com apoio posterior e segurando com as 2 mãos à frente. Então, quando a gente segura com as 2 mãos, a altura que você tá segurando, ela interfere tanto na extensão de tronco quanto na sustentação da cabeça. Então, o ideal é que a altura do apoio seja na altura do ombro. Então, se o apoio estiver na altura do ombro, é mais fácil manter a extensão de tronco e manter a sustentação da cabeça. Se você coloca para segurar mais baixo, é mais difícil você manter a extensão do tronco, tá? Então, o ideal é que o apoio seja mais ou menos na altura do ombro, como na segunda foto aqui. Então, na segunda, a outra criança, a Malu, ela tá sem o extensor de membro inferior, ela tá só com o teratog, a órtese e o extensor de membro superior, tá? E ela tá segurando com as 2 mãos. Então, nesse caso, ó, ela joga a cabeça e ela volta, ela joga a cabeça e volta. A altura da mão tá bem na linha do ombro, para facilitar esse controle de cabeça, tá? E a extensão de tronco também. Então, quando ela vem para trás, eu ajudo ela a voltar e assim ela vai ativando o flexor e extensor de cervical.
Aqui a gente está associando a postura de pé ao uso da plataforma vibratória. Então, no primeiro vídeo, o Dani tá de pé, ele tá com TheraSult, tá com extensor, e o apoio posterior que eu tô oferecendo é mais ou menos na altura do quadril dele ali. Então, eu não tô oferecendo apoio anterior, tá? Então, ele tem que manter a extensão. E qual a diferença do apoio posterior, né? Quando você oferece um apoio posterior, você joga o centro de gravidade para trás. A ideia é que a criança vai levar o centro de gravidade para trás, levar o peso lá para o calcanhar, tá? Então, você ativa a extensão. Você está querendo estender o tronco, estender glúteo. Quadril, né? Então, aqui na primeira foto, no primeiro vídeo, ele tá com apoio posterior na altura do quadril, ele não tá com apoio anterior, então ele tem que controlar o tronco dele. Então, ele vai pra frente, ele volta, mas ele que tá controlando o tronco, a cabeça e o membro superior. Mas ele continua com o extensor, então eu isolei um segmento para favorecer o trabalho com outra parte do corpo. No segundo vídeo, é uma criança nível 3, de MFCS 3, então a gente está trabalhando mais equilíbrio na postura de pé. É uma criança que permanece de pé sempre com o tronco inclinado, então o centro de gravidade está sempre anteriorizado. E a ideia é levar o centro de gravidade para trás, como eu falei, né, com apoio posterior. Mas eu tô dando bem pouquinho apoio, só da bola ali atrás, na altura do quadril, só para ela sentir que ela tem que empurrar aquela bola e levar o peso lá pro calcanhar. Tá? Então, ela vai para frente, ajusta, volta e a gente vai trabalhando isso ali, a transferência de peso posteriormente. Já nesse vídeo, eu tirei o extensor de membro inferior do Dani. E aí, então, eu liberei mais um segmento. Então, agora ele tem que dar conta também do membro inferior. Então, o que eu fiz? Eu ofereci um apoio anterior de tronco para facilitar o tronco, já que eu adicionei mais um segmento que ele tem que controlar. Então, eu facilitei o tronco porque ele tem que controlar agora também o membro inferior, tá? Então, ele tá com a faixinha de tronco, tá com a órtese e a mão é esse apoio aqui. Então, os dedos ficam na coxa anteriormente e o dedão no quadril, mantendo a extensão ali do quadril. Então, o movimento é esse, tá? Você tá empurrando para manter a extensão do glúteo e manter a extensão do joelho. E como o apoio tá mais ou menos na altura do tronco inferior, quadril, então ele tem que manter ainda o tronco superior, tem que manter a cabeça, e tem que controlar também o membro inferior. Então, eu facilitei o tronco porque eu adicionei mais um segmento para ele controlar, tá? Diferente do quando eu dou apoio posterior, mas eu tô mantendo o extensor. Então, ele não isolei o membro inferior, mas aí ele tem que dar conta do tronco dele, tá? Quando eu tiro o extensor, eu dei uma facilitada, eu botei o apoio anterior, mas ele teve que controlar também o membro inferior. Ah, legal, mas em casa, né? Porque na clínica a gente tem rolo de diferentes tamanhos, a gente tem bolas de diferentes tamanhos, a gente tem banco, a gente tem gaiola. E como que isso é feito em casa, então, né? Que eu não tenho nada disso. Então, eu trouxe algumas imagens de atendimentos em casa, teleatendimento. Então, na primeira foto é o Dani de novo. Então, na primeira foto, o Dani tá apoiado no sofá. Então, a gente pegou os dois assentos do sofá, colocou um por cima do outro para ficar na altura dele. E o pai tá atrás, dando apoio na altura do quadril. Esse extensor que ele tá em casa é o extensor que eu falei que tem várias hastes. E que então que dá um suporte maior. E ele tá com um coletinho, uma blusinha, enfim, mantendo aí a extensão. O pai tá dando apoio no quadril e a mão tá só apoiando, porque de vez em quando ele joga a cabeça para trás. Então, ele ajuda no ajuste, tá? No segundo, no vídeo, a gente já usou a parte posterior do sofá, tá? Do encosto. Então, ele tá em pé, encostado na parte posterior do sofá, tá com extensor. Então, a perna do pai tá uma de cada lado do tronco, então ele não consegue cair nem para um lado nem para o outro. E a gente usou aí na frente como mesa a tampa de um pote grande, sabe? De guardar coisa. Que no caso dessa, tem um recorte.
E aí ele encaixou bem na altura do tronco mesmo, e aí no tronco superior. Nesse caso, ele tá com apoio posterior e tá com apoio tronco superior. Então, ele tá controlando mais ou menos, não tá nem no tronco superior não, tá mais ou menos na altura da cintura, mais ou menos. Então, ele tá controlando o tronco superior e tá controlando cabeça. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Então, ele tá controlando o tronco superior, cabeça e a gente tá mantendo aí a extensão de membro inferior com o extensor. E aí, ele tá brincando ali em cima da mesa com as argolas. Aqui é a Juju, é a mesma que eu trouxe lá atrás, que tava apoiada na gaiola. Lembra que tava segurando? Deixa eu voltar pra vocês lembrarem. Essa aqui, tá? Que tá com um terasute. Aí ela tá com o apoio posterior da gaiola. Note que ela tá na quina da gaiola. E aí a mãe replicou a atividade em casa. Então colocou ela em pé na quina da parede. Por que na quina? Porque a Juju ela tende a cair para um lado e para o outro. Então quando você coloca em pé na quina, você bloqueia essa inclinação lateral. Ao mesmo tempo que você oferece apoio posterior. Então aí ela conseguia se manter em pé com esse apoio. Aí note que ela tá inclusive sem o extensor, ela já tinha melhorado o controle. Então ela estava conseguindo se manter inclusive sem o extensor. Na segunda e na terceira foto é uma menininha com Down, a Maria. E aí note que ela já tem mais controle de membro inferior, mas ela ainda não tem tanto controle a ponto de soltar o membro superior, ela precisa segurar. E aí, de novo, a altura que a criança segura interfere na extensão de tronco. Então, a altura mais ou menos do ombro, você facilita a extensão de tronco e facilita o controle da cabeça, né? No caso dela, ela já tem até controle de cabeça, mas eu queria a extensão de tronco. Então, ela tá segurando no sofá. Ela tá em pé, um rolinho de berço, e ela tá segurando no sofá, tá? Na terceira foto, a gente tava usando um baú desses de guardar brinquedo com rodinha, e aí a gente usou como andador. Então, ela tava segurando, de novo, na altura do ombro, vê que tem 90 graus de flexão de ombro, e aí a gente conseguia treinar a passada dela, ela empurrando o caixote. E as crianças maiores, como que a gente faz? E aí, então, eu trouxe a Maria, também teleatendimento. A Maria, ela tem síndrome de Rett. Então, para quem não sabe, a síndrome de Rett, ela tem uma ataxia. Então, a gente usa o extensor, mas não usa 100% do tempo da terapia. Normalmente, a gente usa no início da terapia para começar, para ela se organizar, para fazer descarga de peso no membro inferior de forma alinhada. A partir do momento que ela se organiza, a gente tira, tá? Aí na primeira foto, ela tá com apoio posterior do rolo. A minha ideia é levar a extensão de tronco. Também na síndrome de Rett, para quem não sabe, elas fazem uma estereotipia de membro superior, uma rotação interna e uma cifose de tronco. Então, a ideia do apoio posterior é aumentar essa extensão de tronco, tá? Por isso que eu usei até o rolo dela, o rolo de casa. Na segunda foto, também por conta da estereotipia, eu queria dar um pouco de informação proprioceptiva na mão. Então, eu queria que ela fizesse o apoio de membro superior. E aí, o que a gente usou? Sofá. Então, pegamos os assentos do sofá, fomos empilhando um em cima do outro, até que ficou na altura, no caso, podia ser até um pouco maior, mas não tinha mais almofada. Mas ficou bom, ela já fez um pouco de descarga de peso, o pai estava oferecendo o apoio posterior, e depois a gente evoluía tirando o extensor, conforme ela ia se organizando, tá? Nas estereotipias. Isso também podia ser feito com o extensor, com o rolo, né? Então, a gente aqui na terceira foto, ela tá apoiando aqui, sim, a altura tá melhor, tá 90 graus de flexão de ombro, e aí ela tá conseguindo empurrar e receber maior informação proprioceptiva no membro superior, na mão, tá? Na região interna da mão. O pai tava apoiando, empurrando ela contra o rolo, e depois a gente tirou o extensor para ela conseguir se manter. E aí ativar mais a musculatura de membro inferior. Legal. Então, eu posso fazer dessa forma. As pesquisas sugerem o quê? Sugerem não, elas afirmam que a gente precisa colocar as crianças de pé no mínimo 60 minutos por dia. Esses 60 minutos não precisam ser corridos,
tá? Então, você pode dividir ao longo do dia, desde que no final das 24 horas você tenha conseguido fazer pelo menos 60 minutos de pé, tá? Então, você pode fazer 20, 20, 20, 15, 15, 15, enfim, não importa, desde que no final o somatório dê 60 minutos. Então, vamos lá, digamos que você está dividindo em 15 em 15. Você consegue, nesses 15 minutos, manter o alinhamento? Manter a criança reta? Se sim, ótimo, então você pode continuar. Afinal, quanto menor o suporte oferecido, quanto menor o apoio oferecido, maior a ativação muscular, melhores serão os benefícios da postura de pé. Todos aqueles benefícios que eu citei lá na outra aula. Então, ganho de arco de movimento, fortalecimento, ganho de densidade óssea, ajuste nas angulações do quadril, tudo isso vai ser favorecido se a criança for o mais ativa possível na postura de pé. Mas se você não está conseguindo, se a criança está desalinhada, também não é interessante. Então, a gente pode fazer uso de recursos como o parapódio, tá? E aí, o que acontece? Você faz a descarga de peso, você tem o efeito da descarga de peso no quadril, no entanto, você não tem tanta ativação muscular, uma vez que a criança está toda presa, então ela não está trabalhando de forma ativa a musculatura, tá? Então, na nossa próxima conversa, nosso próximo encontro, eu vou falar mais dos parapódios, dos tipos de parapódio, porque existem vários modelos no mercado. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre eles e qual a diferença. Então, eu espero vocês no próximo encontro. Não se esqueçam, tá, de seguir nosso canal aqui da Fisiovital, para vocês saberem quando próximo encontro vai estar disponível. Essa aula especificamente, ela não tem referência, tá? Por ser uma aula mais prática do que acontece no dia a dia, eu não trouxe nenhuma referência bibliográfica. Então, a princípio, não vai ter nenhum artigo sobre isso, só os artigos mesmo referente à aula anterior, sobre a importância da colocação de pé e as alterações na articulação do quadril. Então, se ficou alguma dúvida, vocês quiserem conversar, podem me procurar lá no meu Instagram, @neuroenvolver.rj. Sigam aqui a Fisiovital, ative o sininho, que aí a gente se encontra na próxima vez para conversar um pouquinho mais sobre o parapódio, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!